uma oportunidade que Ele nos concede, a sua graça. Desta feita vamos convidar o irmão Kleber para dirigir a palavra inicial de oração. Vamos orar, silêncio. Não, Kleber? Sim, meu Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o corinho 90, Ele exaltado. Corinho 90, Ele exaltado. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Amém. O nome dele sempre vai estar exaltado acima de tudo e de todos, porque ele é o Senhor de tudo e de todos. Corinho número 8. Grande é o Senhor. Corinho 8. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Porque não há Deus maior, melhor que o nosso Deus. Vamos fazer a leitura bíblica no Salmos 40. Salmos 40. Do verso 1 até o 9. Salmos 40, do verso 1 até o versículo 9. É uma oração de livramento. Davi estava cantando, salmodiando o Senhor por conta dos grandes livramentos que Deus dera a ele e também toda a comunidade de Israel, e tendo ele como rei. E nas batalhas ele era vencedor, porque o Senhor ia adiante e o Senhor vencia com o seu povo. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requereres. Então me disse, eu estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-te fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas da justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Que Deus aplique a leitura dessa palavra em nossos corações e que a mesma flua como bênçãos em nossas vidas. Amém? Vamos continuar louvando. Dessa feita vamos cantar nosso corinho que nós recomendamos para as ofertas. Mas antes nós queremos agradecer a todos que aqui chegaram, para bendizer o Senhor, depois de um período muito longo e difícil que atravessamos. Alguns não tiveram ainda a oportunidade de vir à igreja e agora estão vindo, né? E nós louvamos a Deus por isso, que podemos passar sobre essa grande onda, esse grande mar de dificuldades que apresentou, e Deus nos deu força para superar, ultrapassar, e aqui estamos para
lembrando aquele período quando o povo de Israel teve que atravessar aquele mar vermelho, né? Com o Senhor à frente, Moisés. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus pelas pessoas que aqui estão, né? O companheiro da irmã Maria Lúcia, que está ao lado dela, pela primeira vez aqui com a gente, né? Erimar, Erimar, né? Pela primeira vez aqui com a gente, né? Tá? Agradecidos a Deus, né? Pela presença aqui com a gente hoje à noite, né? E a todos da casa, porque não vou dizer o nome, que já são todos conhecidos, né? Todos são de casa. A nossa gratidão, Senhor, né? Por nos conduzir a tua acesso à casa de oração, para louvarmos o nome dele. Mas como forma de gratidão a Deus, nós queremos dizer para o irmão: seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Amém. Continuar louvando agora nosso cântico de oferta de amor. É o corinho 41. Os irmãos por acaso trouxeram suas ofertas, dízimos, né? A Bíblia diz: trazei para a casa do Senhor. 41. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar cumpra em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu Deus abençoe os irmãos, por dedicar a Deus suas ofertas, seus dízimos. Vamos nesse momento orar a Deus, agradecidos a Ele pela a viagem que fizemos ontem até aonde o irmão Valdo está lá internado, né, na clínica. Dizer que o culto foi uma bênção, muito abençoado por Deus, né? Muitas pessoas ouviram a palavra e outros desejosos pediram a nossa volta lá,
para fazer pelo menos um culto cada mês, né? E nós louvamos a Deus pela família do irmão, que também foi conosco e deu esse suporte lá, né? Por cada irmão que se dispôs aí a fazer esse trabalho, que é um trabalho missionário muito difícil, pois são pessoas que não tem muitas vezes nem a visita dos parentes ali, né? E eles dão graças a Deus quando chega alguém que chega para dar pelo menos uma palavra, trazer algo que seja necessário para a vida deles. Então vamos orar, agradecidos a Deus por isto. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos, porque o Senhor nos conduziu até aquele lugar ontem. Que o Senhor continue usando o irmão Valdo lá com a sua vida transformada, ó Deus, como espelho, para que os outros possam realmente ver Cristo em sua vida. Obrigado, meu Pai, por cada irmão que deixou o seu lar, sua família nesse momento, para ir até aquele lugar, aonde, ó Deus, a presença do Senhor foi conosco, e a Tua palavra que falou lá naqueles corações, Teu poder possa causar impacto na vida deles, e eles possam, Pai, ser renovados, transformados, suas vidas espirituais. Abençoa, meu Deus, eu sei que alguns ouvem, resistem, e o inimigo ajuda como se foram espinhos que caiu em terra seca. Mas que a Tua palavra, como uma boa semente, possa gerar fruto no coração daquelas pessoas. Possa causar, Deus, salvação e vida eterna. Obrigado por cada um que adentrou esse recinto hoje de adoração e louvor. Pedimos pela Tua rica palavra que hoje possa falar, Pai Santo, continuar falando aos nossos corações. Abençoa, Pai, libertando vidas, transformando e conduzindo ao Teu reino. Nessa noite, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Também agradecer pelo culto dos jovens ontem, que foi uma bênção, os jovens que tiveram, né? Os irmãos que puderam estar com a gente ontem aqui. Nós vamos agora cantar mais um hino. O hino é 67, Cristo Exaltado, o hino do cantor cristão. Logo após vamos abrir a participação. O irmão que quiser cantar um hino, dar um testemunho para fazer uma participação. 67. Eis entronizado à destra do poder, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, já dada aqui, estou cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, era apresentarmos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada aqui, estou cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu
para os irmãos da diretoria da igreja, que no final do culto nós teremos uma pequena palavra, um momento, para nós conversarmos acerca de alguns assuntos, né? No final do culto. Vamos agora, aberta a oportunidade para os irmãos que quiserem fazer sua participação. O espaço está aberto, né? Vou aproveitar, gente. Começando. Quem quiser participar. Se não tem, então, uma Silvia? Amém. Boa noite, amada igreja. Saúde a todos com a graça e a paz. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, graças a Deus. E venho aqui, irmãos, agradecer pela minha viagem. Louvo a Deus pela viagem que eu fui a Belém. Passei uma semana lá e foi uma bênção, né? Eu fui a trabalho, fui aprender, passei por umas experiências de andar de avião, mas eu quero agradecer pela igreja ter orado por mim, pela minha viagem, né? E ver quanto Deus tem sido maravilhoso, não só para comigo, mas com todos. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que eu estou tendo naquela empresa. Deus sabe o quanto eu passei, quantas coisas eu passei ali para chegar onde eu estou hoje. Então eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse por Ele, eu jamais teria, né, conseguido. Então, eu louvo a Deus, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Então, só tenho que agradecer a Deus por isso. Gosta de louvar um pouquinho? Posso tirar, né, para louvar, pastor?
cada um de nós possamos andar em Cristo. E como é bom, irmãos, saber que a igreja, os irmãos, né, têm orado um pelos outros. Como é bom, até eu levei um puxavão de orelha, viu, irmãos? Porque quando eu cheguei de viagem, eu não avisei a Farias, sabe? Mas assim, mas eu entendi o puxavão de orelha dela, porque assim, quando a gente pede a oração aos irmãos, né, que orem um pelos outros, então assim, cada um tem um compromisso de orar, né, de cuidar do outro em oração, e falar com Deus pela vida do outro. Então assim, nós temos que ser gratos, de agradecer, né, aos irmãos, à igreja, por ter orado, por estar ali conversando com o Senhor, colocando seu joelho no chão, orando um pela vida do outro. Então isso é muito importante. Então eu louvo a Deus, irmãos, e muito obrigado pelas orações, e continue orando, viu? Amém. Quer ver quem vai participar? Ele também vai cantar. Mais um pouquinho assim. Paulo disse, não envergonhou, o evangelho que é o poder de Deus. Paulo disse, não envergonhou, o evangelho que é o poder de Deus. Romanos 1 e 16, o evangelho que é o poder de Deus. Romanos 1 e 16, o evangelho que é o poder de Deus. Bem, a mensagem do apóstolo Paulo, né? Aos Romanos 16. Cantado hoje à noite pela irmã Rebeca. Mas alguém gostaria de, antes de muito, falar? Amém. Robson. Logo após o pastor Edmilson com a palavra. Boa noite, irmãos. Salve a igreja com a graça e a paz. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Agradeço a oportunidade. Muito bem, leitura da palavra de Deus, Robson. E agora vamos ouvir a palavra através do pastor Edmilson Gomes. Uma boa noite aos amados irmãos. Ontem nós tivemos um momento especial lá na casa de recuperação, uma bênção, a gente reencontrar alguns que já estavam ali, ver a alegria. Ontem eu fiquei assim, pensativo com relação à igreja. Foi um pensar muito bom, um pensar de alegria, por ver que a igreja é uma igreja que ela tem saído das quatro paredes. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem saído, ela sai. A igreja, quando o pastor chama para a missão, para a tarefa, para uma obrigação, os irmãos, eles assumem, eles vão. Então, que Deus a cada dia esteja encorajando a gente, a cada um de nós, quanto à nossa empolgação, a nossa motivação. Irmãos, tem um versículo que está na minha mente o tempo todo. Paulo disse assim: porque para mim o viver é o quê? Cristo. Vamos lá? Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer, ele disse que é lucro. Mas a ênfase é muito grande quanto a isso, quanto ao viver. Então você pode imaginar a determinação desse homem, a empolgação desse servo de Deus, a direção e o encorajamento que ele tem agora, e a vibração, a alegria de poder dizer, porque para mim o viver é Cristo. Ele chega a dizer, o morrer é lucro, mas o final do texto ele vai dar ênfase mais uma vez à vida, a viver, porque para ele tinha convicção de que estar em Cristo, viver em Cristo, é a maior motivação que nós devemos ter, a maior motivação de todos nós. Quando Paulo disse essas palavras, ele proferiu essas palavras, ele proferiu para uma comunidade de Filipos, cidade de Filipos, uma cidade que era uma cidade muito abastada nos seus dias, uma cidade que tinha uma reserva militar poderosa, uma boa parte dos militares moravam ali, e aquela cidade, eles se vangloriavam, as pessoas daquela cidade, eles se exaltavam, eles se engrandeciam, eles se empoderavam, porque eles moravam em um lugar onde havia segurança, total segurança. Imagina alguém que mora em uma vila militar, em uma cidade militar, os bandidos, eles com certeza, eles terão receio, terão medo de ir àquele lugar para pegar o roubo, para captar algo do seu interesse. E a população daquela cidade, com certeza, eles estavam aí super encorajados por isso. Era o que a bandeira deles era, a cidade é uma cidade protegida. Mas é interessante quando Paulo, ele percebendo todo esse contexto, ele chega a dizer, não, isso é importante, mas para mim, o viver é quem? É Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para isso, quero chamar a nossa atenção para isso, o fato do meu viver, o meu viver, ele tem sentido, quem dá sentido à minha vida, até alguém já disse, né? O ser humano, ele tem um vazio, mas é um vazio tão grande, que só quem consegue preencher esse vazio é o próprio
Deus, porque esse vazio é do tamanho de Deus. E nós sabemos que, até o apóstolo também disse, quer vivamos ou quer morramos, somos de quê? Do Senhor. Lembra disso? Mas vamos orar. Pai bondoso, nós estamos em Tua maravilhosa presença. Tua igreja se reúne, Tua igreja está congregada, e a nossa alegria, Deus, por estarmos aqui reunidos, a nossa motivação, a nossa satisfação, o nosso encorajamento, Senhor, por estarmos aqui. Senhor nosso Deus, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado, porque o Senhor viu em nós um amor tão grande com que nos amastes, e quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós estávamos lá no império das trevas, por causa do Teu tão grande amor, o Senhor veio e nos pegou, meu Pai. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de declararmos isto, em o nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Lembra disso? A palavra de Deus, ela é clara. Então a palavra de alegria com aqueles que estão alegres, com aqueles que estão chorando também, a gente precisa chorar com eles. A gente precisa parar para ouvir. Irmãos, no culto da quinta-feira, na congregação, a gente desceu para comprar uma água, Cristina não tinha, a gente terminou esquecendo de levar água, e ali quando estava descendo para ir comprar água, encontrei um ex-aluno do Colégio Batista. Interessante, quando eu estava no Batista, eu conhecia todos pelo nome. Interessante, eu não falhava o nome de nenhum dos alunos, mas eu tenho uma dificuldade, depois de um período, se eu passar muito tempo distante de alguém, a tendência é apagar mesmo a memória. E encontrei com um ex-aluno, ele me conheceu, o Wendel, ele é aqui de Nísia, me deu muita atenção, e a alegria que eu tive foi quando ele testemunhou que ele está no Evangelho da Graça de Deus. O melhor lugar para que eu e você esteja na presença de Deus, ele está. A esposa dele está, os 3 filhos dele estão também caminhando no Evangelho. Mas naquele percurso que foi curto, aí mais ou menos 3, 4 minutos de caminhada, ele se abriu, ele revelou algo que com certeza estava incomodando o coração aquele jovem senhor, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está onde? No coração, no nosso interior. A boca, ela repassa isso, o nosso falar repassa. E ele disse que, irmão, esse período de pandemia, houve um esfriamento. Houve um esfriamento quanto à minha fé, a minha esposa também. Dessa igreja, os irmãos sabem disso, o cuidado dessa igreja, o cuidado do pastor dessa igreja, o tempo todo foi focando para que as ovelhas se mantivessem firmes, encorajadas e alimentadas com a eterna palavra de Deus. Esse foi o propósito central do pastor Júnior. Tempo todo. E naquele percurso com aquele jovem, eu fiz uma citação. E a gente sabe, nós sabemos disso. Há conceitos aí, há ideias, há filosofias estranhas, filosofias que parecem ter uma fundamentação bíblica, porém elas não têm nada com a Bíblia. Nós temos grupos, nós temos pessoas hoje, grupos de pessoas que confessam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, mas elas têm a seguinte filosofia: eu praticarei a minha fé em casa. E elas chegam a essa conclusão com qual fundamentação? No meio da congregação, no meio dos irmãos, há dissabores. No meio dos irmãos, às vezes, há aquelas indiferenças. No meio dos irmãos, da irmandade, há uma certa inveja. Ou seja, no meio dos irmãos, as pessoas não conseguem me entender, elas não conseguem compreender a minha postura de vida, o meu jeito de ser. E aí, o seu argumento é: eu viverei a minha fé em casa. E chega
há uma ideia muito mais intensa, eu não preciso do espaço físico para me manter firme no Evangelho. Meus amados irmãos, se não houvesse a necessidade da igreja ser estabelecida, do templo ser estabelecido, o próprio Jesus não teria motivado os seus discípulos a fazerem isso. Lembra que quando os irmãos estavam de casa em casa, e eles repartiam o que eles tinham, repartiam a alimentação e repartiam a fé, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Mas havia necessidade de ser erguido essa estrutura. Havia a necessidade. E é interessante que quando Paulo está escrevendo as igrejas do Novo Testamento, ele vai citar vários e vários homens que eram colunas e baluartes da verdade. Ele vai citar várias e várias mulheres que eram também apoiadoras e colaboradoras do Evangelho, porque elas estavam no templo. Então, há uma ênfase grande de que a igreja, para que ela subsista, ela precisa estar nesse espaço. Porque nesse espaço também, os irmãos entendam isso, há indiferenças. E às vezes há indiferenças não nossas aqui, mas há indiferenças que acontecem às vezes fora desse espaço. E nós precisamos voltar para ele. Por quê? É no meio, é nesse contato de um com o outro que há atritos. Eu não conheço disso, mas alguém disse que a ostra, ela chega àquela ideia de perfeição, de beleza, de coisa rara, a pérola que vai estar lá dentro, devido a esse atrito. Eu já ouvi isso. Mas é preciso que aconteça esse contato da igreja com a igreja, das pessoas com as pessoas, para que a fé delas seja cada vez mais fortalecida. Então, observe a ênfase da palavra de Deus, o que o Wendel disse para mim no caminhar, e agora a gente tem que entender o seguinte: a Escritura, ela interpreta-se a si mesma. As experiências externas, elas não servirão como base de fundamentação para a interpretação da Bíblia. Ela mesmo declara por ela mesma que nós precisamos estar no corpo de Cristo, dentro da igreja, para a adoração e para o fortalecimento da fé. Agora, a gente vai ouvir desses relatos que confirmam o que a palavra de Deus descreve. Irmãos, nós tivemos muitas pessoas que nesse período elas naufragaram na fé. Elas foram, como dizem lá popularmente, elas foram para a galera, elas foram para o mundão, elas voltaram a fazer aquilo que estava na sua vontade, na sua cabeça. Irmãos, por que isso? Porque nós temos a necessidade de um apoiar o outro. É uma necessidade que eu tenho como ser humano, e Deus, Ele descreve isso na sua palavra. Nós temos a necessidade de um encorajar o outro, um motivar o outro, um impulsionar o outro a viver o Evangelho da graça de Deus. Não venha dizer que você não é motivado quando você sai da sua casa na Mazapa para ir para a congregação. Não venha dizer que não há algo diferente acontecendo na sua vida. Você está se preparando para ir, como nós fomos ontem, para a casa de recuperação, encontrar pessoas que estão numa luta grande, uma batalha grande da carne contra o espírito. E vou dizer aos amados irmãos, uma boa parte daqueles homens que estão ali, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que já ouviram o Evangelho da graça de Deus, sabia? Mas que eles estão ainda vivendo, como disse o apóstolo Paulo, aquela luta muito grande. Quanto ao meu homem interior, eu tenho um prazer na lei do Senhor, mas tenho uma luta, uma guerra que está comigo. É a carne militando todo o tempo contra o Espírito Santo. E sabe quem vence? É a carne, quando ela é alimentada pelos pensamentos e pela estrutura mundana. Quando ela vai ser alimentada das coisas que não glorificam a Deus, então esse homem, ele vai cair mesmo, ele vai naufragar.
A Bíblia diz o que, meus amados? Resistir ao diabo, e o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir da gente. Não tem como. Mas o que acontece? Uma vez até o pastor Manelzinho citou isso, né? Que um irmão chegou para ele e até disse, pastor, mas o senhor sabe, esse irmão tinha caído no pecado, o senhor sabe que a carne é fraca. E ele disse que o pecado não é biotônico fontoura para alimentar a carne, não. O pecado não é vitamina para alimentar a carne. A carne é fraca. A Bíblia diz isso, que a carne é fraca, mas também o mesmo texto diz, o espírito está o quê? Pronto. Aí o que acontece? O camarada só pega que a carne é fraca. Olha aí, onde ele se apegou, a carne é fraca. Mas ele não foi para a continuação do texto. Meus amados, Paulo disse, porque para mim o viver é o quê? É Cristo. Então, se o meu viver é Cristo, as minhas atitudes vão reproduzir o ser cristão, o ser de Cristo. As minhas atitudes, o meu caminhar, o meu pensar, as minhas motivações, elas mostrarão coisas da palavra de Deus. Eu volto a reforçar. Há um grupo intenso. Irmãos, impressionante. Nós temos um grupo que está pensando desse jeito, eles desejando por si mesmo viverem uma vida cristã em casa. Não consegue. Porque a palavra de Deus é bem clara quando disse, não deixemos de o quê? De congregar. A palavra de Deus é muito clara quando o salmista diz, olha, porque o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E o salmista disse lá no Salmo 84, ele disse que mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar, que não seja na casa de Deus. Então, a minha alegria está aqui com os irmãos. Essa semana eu fui buscar o pastor Júnior na Mazapa, né? E eu podia pegá-lo, ter combinado em outro canto, mas eu fiz questão, eu já estava seguindo para ir também na casa da irmã Maria, e o irmão Luiz, mas assim, o horário estava corrido, e o pastor Júnior estava chegando já na casa da irmã Marli, mas o quanto eu me alegrei de rever a irmã Marli, quanto me alegrei de rever a irmã Marli. Durante essa semana, a gente quer fazer uma passadazinha lá no sítio, para rever a irmã Maria, o irmão Luiz, rever os outros irmãos, a Liana. Essa semana a gente quer também dar uma passadinha na casa do irmão Kleber Negão. Os irmãos, vamos estar orando pelo irmão Kleber, para que Deus cada dia sustente, encoraje, alimente e anime o coração daquele servo de Deus a erguer a cabeça e saber que as lutas vêm, mas elas não vão ficar o tempo todo não é? Porque Jesus disse que depois da tempestade vem o quê? Foi Jesus que prometeu, meus amados, depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem quando? Ao amanhecer. Então a minha esperança é o Senhor, Deus que tem feito promessas maravilhosas, e as suas promessas elas são fiéis e o quê? Verdadeiras. Meus amados, nesse momento nós temos tantos irmãos passando por lutas grandiosas, que às vezes a gente não consegue dimensionar isso, a gente não consegue colocar de uma maneira racional, a gente não consegue entender as lutas que os irmãos estão passando. Irmãos agora sendo perseguidos para a morte, irmãos que estão se escondendo agora em buracos. Nós temos irmãos agora que estão caminhando, fazendo culto dentro de um carro. Nós temos irmãos que estão apenas 2 em uma casa, glorificando ao Deus vivo e verdadeiro, porque a palavra de Deus faz para eles um sentido tão grande, e eles não têm essa Bíblia que nós temos não, eles têm apenas porções da Bíblia, pequenos textos,
mas a igreja está reunida naquele lugar que eles dois estão. Ora, eles não estão isolados em sua casa sozinhos glorificando, não. Eles estão com a igreja em um lugar que vai ser aquele carro. Eles estão com a igreja com mais 2 ou 3 em um determinado buraco. A igreja que está ali reunida, a igreja de Deus. Lembra que Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei com ele. Meu amado irmão, a gente agora diz uma palavra para a igreja. Eu sei que o pastor ele tem atribuições grandiosas. E o pastor, como diz a Escritura Sagrada, ele acompanha as ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele protege as ovelhas. Mas o pastor, ele não é onisciente. Ele não é. Meu amado irmão, eu não sei a luta que você está passando, mas tem coisas que a gente não consegue levar sozinho. Por isso que Paulo disse: levai as cargas uns dos outros. No mesmo texto ele fala sobre fardo e fala sobre carga. O fardo a gente consegue pegar, não é? Eu consigo pegar um fardo de 40 quilos, o de 50 quilos não dá para mim, eu já consegui. Faz tempo que eu pegava o de 50 quilos. Hoje não dá mais, não é? O fardo. Mas tem carga, a carga é mais de 50 quilos. E às vezes a carga, ela tem um peso tão intenso para você, que a tendência é você nem sair do chão, você não consegue de maneira nenhuma se erguer. É hora de você procurar homens e mulheres na fé. Compartilha, divide. Sabe por quê? A palavra de Deus manda que nós oremos uns pelos outros. Eu oro. Quase todos os dias eu lembro quase todos os irmãos aqui. Mas a gente ora de um modo geral. E lembra que você tem necessidades, como eu, necessidades específicas. E você pode, irmão, pode mesmo e deve, procura alguém que você confia e começa a compartilhar as tuas lutas. E começa a crescer com ele ou com ela espiritualmente. Amados, vamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu citei, na verdade eu tinha outra coisa na mente a tratar hoje. Era outra palavra que eu tinha pensado. Não tem nada a ver com o que nós estamos tratando agora. Nada. Mas Deus sabe o porquê. Então nós citamos: porque para mim o viver é o quê? Cristo. Então, deixa isso como foco. O teu viver, ele é Cristo. Os teus sonhos é Cristo. As tuas motivações são Cristo. O centro delas. A tua família, o centro dela é Cristo. Os teus estudos, enfim, o teu trabalho, o centro é... porque o teu viver é Cristo. E agora, Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante. E a gente quer completar a palavra com esse texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porque, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado o curso da sua vida? A ênfase aqui de Mateus é a vida,
E lembre que Satanás, o desejo central de Satanás é tirar a minha vida. Ele quis fazer com quem? Com Jesus. Ele quis fazer também, eu estava lembrando de Jó. Lembra quando ele quis fazer com Jó? Quis tirar a vida de Jó. Ele tirou tudo. Tudo que ele pôde tirar, porque ele não é onisciente. Amém, que ele não é onisciente. Satanás não é onisciente, ele é o derrotado, expulso da glória de Deus. Enquanto ele foi expulso da glória de Deus, está afastado da glória de Deus, nós temos o privilégio de estarmos diante da glória de Deus. Nós temos esse privilégio, e por isso que nós passamos a ter vida e vida abundante, porque nós estamos diante da glória de Deus. Mas ele desejou tirar de Jó, tirou tudo de Jó, mas não conseguiu tirar de Jó a sua vida. Sabia? Meu amado irmão, minha amada irmã, é com alegria que nós colocamos essa palavra nessa noite para a igreja, para que nós entendamos que a vida no meio da congregação, a igreja precisa estar unida, como um corpo, como um organismo, todos trabalhando com a mesma meta. A meta é a glória de Deus, o avanço e a proclamação do evangelho nesse mundo tenebroso. E a igreja agora se encorajando mutuamente, os irmãos um encorajando o outro, um motivando o outro, um dando força ao outro. Eu lembro que no meus primeiro ano de vida cristã, quanto foi importante, dois rapazes da igreja, o quanto foi importante aqueles rapazes para a minha fé, quanto foram importantes aquelas duas pessoas, a Evandro, que hoje continua no evangelho firme, o outro infelizmente não está no evangelho, mas eles foram importantes. Escolhe alguém no meio da congregação, alguém que você pode confiar, abaixo de Deus, né? Que você pode confiar para se abrir, para colocar as tuas lutas e tu compartilhares com ele ou com ela as tuas batalhas, porque tem coisas que você não vai conseguir vencer, vai ser muito difícil vencer sozinho, porque é um fardo. Jesus até disse isso, né? Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobre o quê? Carregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? É leve. Mas o fardo para você é pesado, então divida esse fardo com alguém. Igreja, eu quero que nós nessa noite tenhamos essa noção, porque para você e para mim o viver é o quê? É Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. E se esse viver é Cristo, eu vou viver esse viver pela fé. A fé que vai me dar forças para vencer essa batalha grande que eu estou enfrentando. É grande. É muito grande essa batalha. Mas Deus vai me suster pela fé. E você vai precisar fazer o quê? Ouça a palavra de Deus. Ah, mas você não tem paciência agora para ler a Bíblia. Acontece isso? Acontece com os crentes? Ou não? Acontece. Os crentes às vezes não têm paciência para ler a Bíblia. Então, passa a ouvir a palavra de Deus. Ela está em áudio. Ela vai ter o mesmo poder. Sabia? Ela terá o mesmo poder. Passa a ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, passe a pedir oração. Compartilha com alguém. Manda, quem sabe, no privado e pede reserva. Ora por mim. Hoje a gente tem esse recurso, está bem mais fácil. Não compartilha com outra pessoa, não. Pede reserva. Ora por mim. E você passa a orar também pelas suas lutas. Depois, na oportunidade, convida a pessoa para conversar contigo. Para você, nós temos, o ser humano tem essa necessidade de ter o outro do lado. Então é impressionante. Psicologicamente não conseguimos viver isolados.
Eu vi no Fantástico, há uns 3 anos atrás, um apenado nos Estados Unidos, que ele já pediu por diversas vezes para que ele seja morto, mas a justiça lá não tem a pena de morte, tem a prisão perpétua. E para ele seria melhor a morte, porque acabaria com todo o sofrimento. Qual o sofrimento dele? Existencial, psicológico, de não ter um outro para conversar. Até um outro para arengar, né? Para arengar, prezamos do outro também para arengar. A palavra arengar faz tempo que eu não tinha usado. Né? E tá gravado esse negócio aí, tá no Tacabuco, né? Pior ainda. Hein? Por isso que casa, né, pastor Semírias, né? Também no casamento tem muita arenga, muita. E é bom que tem arenga também, né? Porque depois vem os amores. Amém? Irmãos, mas a gente mudou de foco e a gente compartilha. Então, primeiro, palavra de Deus, leia. Se não está com paciência de ler, usa o celular. Ouça a palavra de Deus. Ouça. Depois, ora. Você pode estar orando por você mesmo. Escolhe alguém na tua igreja. Quem sabe o pastor, a esposa do pastor, um irmão ou irmã, que você pode pedir ajuda. Certo? Uma outra dica importante também, muito importante, na primeira ocasião, tenta ir conversar mesmo. Uma conversa pessoal, lá com uma pessoa, com outra pessoa, tenta se abrir. E busca o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e ela é o quê? Ela é eficaz. Ela é um remédio. Ela é o alimento. Enfim, a palavra de Deus vai ser a sua base. A sua base. E a quarta dica é: esteja na congregação. Não deixe de congregar. Não deixe. Sabe por quê? Porque quando se deixa de congregar, a tendência é o esfriamento total. E vai chegar até um ponto maior. Agora, aborrecer de Deus. O ponto maior é até chegar a blasfemar de Deus. Porque você se afastou completamente. Que Deus aplique a sua palavra, continue trabalhando em nossas vidas, né? Que essa semana nós tenhamos uma semana de muita motivação, muito encorajamento a viver mais o evangelho da graça de Deus, a pedir forças a Deus para resistir às astutas ciladas de Satanás, sabe? Irmãos, são muitas as ciladas dele. E sabia que as ciladas dele, o final delas, a ênfase maior é me afastar de Deus. A ênfase dele é essa, é eu negar a Deus, eu negar. Mas o que eu acho muito interessante na vida de Jó, eu sempre lembro desse texto, em tudo isso, Jó não pecou contra quem? Contra Deus. Tudo. Amém? Que o Senhor nosso Deus continue nos guiando, por meio da sua palavra. Pastor Júnior. Muito bem, vamos louvar a Deus e agradecer a Ele pela palavra. Sabíamos que quando retornássemos, iríamos passar por situação como essa, a dificuldade de congregar, de estar junto, mas graças a Deus, que Deus tem trabalhado no coração dos irmãos, e tem feito com que Deus possa aperfeiçoar esse lado, de não deixar o inimigo trabalhar a ponto de
tirar a palavra, de roubar a palavra do seu coração. Nós sentimos isso de forma que não só eu como pastor, mas todos os pastores falam da mesma forma, que está se sentindo na sua igreja, a dificuldade, vendo que muitos não retornaram ainda, até por pretexto, dizendo, mas ainda estamos em pandemia, realmente estamos, né? Mas ainda estamos atravessando, sim, estamos, né? Estamos atravessando um momento difícil, né? E eu vi até uma nota de um pastor que ele botou que muitos estão até largando o ministério em função da dificuldade do retorno das pessoas. Isso é muito triste, né? É muito triste. Mas está acontecendo. Felizmente, nós temos que orar para que o amor de muitos não esfrie. A proposta de Satanás para esse tempo agora é este, né? O amor de muitos esfriará. Então ele vai colocar uma situação tal qual a pessoa venha desfalecer e esfriar na fé. E a nossa oração pelos outros, nós que estamos sendo fortalecidos pela palavra como estamos hoje, é ajudar os outros a se fortalecerem também. É acordar e despertar, é colocar pilha nessa bateria que está quase arriando, né? Quase arriando. Amém? Vamos louvar, concluir o hino ao Senhor. No 290, Que alegria nesses dias nós estamos a gozar. Né? 411. Pelo nosso retorno à casa do Senhor, né? Por aquele que pôde chegar aqui hoje à noite, né? Vamos cantar esse cântico? 411. Que é um dia festivo, porque a gente pode comemorar junto. Pode agradecer a Ele. Nós estamos a gozar nesse ensejo com desejo, temos só a ver louvar. Cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, porque nos fez o inimigos e perigos já vencer, capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes reunidos, os remidos fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, porque no setor Rei dos Reis, Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa os anjos, e esta igreja sempre esteja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, porque no céu
Então vamos orar nesse momento para finalizar dessa parte e vamos dar sequência com os membros da igreja que estão aqui e também com a diretoria, né? Para a gente tratar. Obrigado, meu Deus, por esse culto prestado a Ti. Te louvamos o Teu nome santo, que nos faz compreender, Senhor Deus, através da Tua palavra, que para nós o viver é Cristo. A nossa alegria, a nossa motivação é Cristo. Nossos passos é Cristo, nos quais nós andamos. E o Senhor continue dando essa visão a cada crente, dando essa compreensão, de não se perder pelo meio do caminho, nem se afastar do Teu Evangelho. Como é costume de alguns, como diz o Evangelho, a palavra de Deus, Pai. Mas entender o sentido maior de igreja, de estar junto, de estar reunido em comunidade cristã, saber que Jesus instituiu a igreja para esta finalidade, para que pudéssemos compartilhar uns com os outros nossas angústias, nossas bênçãos, nossas dificuldades, nossos problemas, mas também as nossas vitórias. E eu te louvo porque estar aqui hoje é uma grande vitória, junto com a igreja, junto com os irmãos, junto com as suas famílias. E por tudo que o Senhor nos proporcionou durante esse período, mostrando-se sempre um Deus presente, na angústia, na tribulação, nos momentos fáceis e difíceis, na vida de cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos, pedindo-te que o Senhor nos conduza durante a Tua graça, nessa semana que se aproxima. Começa, Deus, e também, ó Deus, no restante de noite, com paz, descansando na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse momento, nós pedimos somente os crentes